Quando um governo aumenta os preços dos combustíveis, a sociedade entra em apuros. No dia a dia precisamos de locomover-se e para isso usamos o táxi, o autocarro, mototáxi ou mesmo o transporte particular. E para que estes meios funcionem precisam de combustível. Aumentar o preço da gasolina, por exemplo, quer dizer que os custos de serviços de transporte irão aumentar e, por causa disso, sobe também o preço da passagem. Mas não é apenas o preço da passagem que aumenta. O transporte de mercadorias, isto é, bens alimentares, bens de uso, materiais de construção, utensílios agrícolas, fertilizantes, mobílias, roupa, etc., num país onde as vias ferroviárias não chegam aos 4 cantos, o transporte de mercadorias é feito por caminhões e estes movem-se utilizando combustível. Aumentando o preço, aumenta o custo do transporte e, naturalmente, sobe também o preço de todos os bens comercializados. Dito isto, está claro que aumentar os preços dos combustíveis não é uma medida popular, porque aumenta o preço de tudo. Por isso, em várias partes do mundo, tem havido reclamações quando sobe o preço da gasolina, do gasóleo ou do gás de cozinha. Estas reclamações são legítimas. A razão está no lado do governo que aumenta os preços ou do povo que reclama. Quanto a esta situação, é necessário analisar cada caso e tomemos o caso de Angola como exemplo. Desde 1975, Angola foi um dos países do mundo com o preço dos combustíveis mais baixos. Para dinamizar a economia e facilitar o acesso aos combustíveis, o governo angolano adotou uma política de subsidiar os preços. Isto é, as pessoas em Angola não pagam o valor real da gasolina ou do gasóleo, porque o governo tira um valor do Orçamento Geral do Estado para pagar a diferença do real valor ou do real preço e do valor que o consumidor paga. Resumidamente, quando compramos a gasolina ou o gasóleo, não pagamos o valor real, pagamos parte do valor e a outra parte é paga pelo Estado. Quer dizer, não pagamos de forma direta, porque o dinheiro do Estado é nosso como cidadãos, também é composto pelos nossos impostos. Esta política de subsidiar os preços dos combustíveis não é exclusiva para Angola. Países como Venezuela, Irão, Arábia Saudita, Argélia, Índia, Bolívia, Equador, Malásia e Nigéria subsidiam os preços dos combustíveis, tal como Angola. Cada um fala segundo a sua realidade e necessidades, mas quase sempre os objetivos têm sido garantir o acesso à energia às populações mais carenciadas, o controlo da inflação e fomentar o desenvolvimento da agricultura, da indústria e dos transportes. Além destas finalidades, sabemos que os governos precisam da aceitação popular e, garantindo preços baixos dos combustíveis, irão ter maior aceitação popular e, desta forma, poderão permanecer na governação por mais tempo. Se, de um lado, os preços baixos dos combustíveis cumprem estas finalidades, podendo causar benefícios à economia, do outro, podem constituir altas despesas para o orçamento do Estado. O valor destes gastos depende da percentagem que é subsidiada. No caso de Angola, houve sempre a política de preços baixos dos combustíveis, desde a independência, e o Estado sempre interveio na economia por esta via. Após o conflito armado, o preço da gasolina, por exemplo, era 40 kwanzas, que equivalia a 60 centavos em dólar. De lá para cá, o preço foi subindo, porque houve a necessidade de eliminar-se os subsídios pagos pelo Estado, de forma que o dinheiro gasto para subsidiar os combustíveis pudesse ser alocado à realização de outros investimentos públicos. Mas as coisas não funcionaram como o previsto, porque surgiu
o que eu chamo de dilema dos preços dos combustíveis. Por que chamo de dilema? Dilema significa uma situação embaraçosa, ou seja, uma situação em que alguém não encontra saída. Digamos que a questão dos preços dos combustíveis coloca o país num beco sem saída. Por quê? Vamos revirar alguns dados históricos recentes. Em 2008, quando o preço da gasolina era 70 kwanzas, este valor correspondia a 70 centavos em dólar. Em 2018, a gasolina custava 160 kwanzas, que correspondia a 90 centavos em dólar. Mas hoje, em 2025, no pico da desvalorização da moeda nacional, 1 litro de gasolina custa 300 kwanzas e este valor corresponde apenas a 32 centavos em dólar. Precisamos ter atenção ao preço do dólar norte-americano, porque é com base nele que são fixados os preços dos combustíveis a nível mundial. Neste caso, como o preço médio global da gasolina é $1, presume-se que se pretende alcançar este valor e, se for o caso, estando o dólar a valer hoje 916 kwanzas, a retirada dos subsídios aos preços dos combustíveis levará o preço ao valor de 900 kwanzas ou mais tarde ou mais cedo, ainda que de forma gradual. É neste ponto onde reside o principal dilema. Vejamos, no dia 1 de junho de 2023, quando foi anunciada a subida do preço da gasolina para 300 kwanzas, $1 custava 595 kwanzas. Após a subida do preço aos 2 de junho daquele ano, a taxa de câmbio foi aumentando diariamente, atingindo o seu pico no dia 1 de outubro do mesmo ano, quando $1 custou 951 kwanzas. Claro que há vários fatores que podem influenciar a subida da taxa de câmbio, mas neste caso em especial, é claro que a subida do preço da gasolina de 160 kwanzas para 300 foi proporcional à desvalorização da moeda, pois $1 deixou de custar 595 kwanzas e passou a custar mais de 900 kwanzas. Assim, visto de outra forma, os aumentos dos preços dos combustíveis não estão a produzir os efeitos desejados. Ou seja, quanto mais se aumenta o preço, mais a moeda desvaloriza. E, desvalorizando a moeda, mantém-se a distância do preço ideal, pois a referência do preço justo ronda em $1. Mas este dilema não tem mesmo saída? Bem, a questão seria primeiro identificar o problema. Sabemos que Angola gasta vários mil milhões de dólares todos os anos para subsidiar os combustíveis e que a retirada dos subsídios aos combustíveis irá permitir que estes recursos sejam alocados para outras despesas públicas essenciais. Também sabemos que o Estado perde ao subsidiar os combustíveis quando os preços baixos motivam o contrabando de gasolina ou gasóleo para os países vizinhos. Mas também sabemos que o aumento dos preços dos combustíveis mexe com toda a economia nacional porque Angola não tem uma rede de transportes públicos completamente funcional. A mobilidade urbana depende essencialmente de táxis movidos a gasolina e gasóleo. Na maior parte do seu território não há energia da rede pública e a esmagadora maioria da população é pobre. É preciso que se lhes garanta o direito ao acesso à energia de forma geral e dos combustíveis de forma particular. Sendo assim, apesar de sermos a favor da retirada dos subsídios aos combustíveis, defendemos que tal finalidade poderia ser atingida de forma gradual, caso se promova medidas que visam o fortalecimento da moeda nacional.
Assim, à medida em que a moeda nacional vai se valorizando e a inflação vai diminuindo, o valor cobrado por litro vai se equiparando ao valor ideal e o problema vai se resolvendo. Aumentar o preço no momento atual, em que o valor da moeda nacional oscila bastante e as famílias procuram ver o poder de compra crescendo, nos parece que, mais uma vez, não surtiria o efeito desejado, sem que haja uma estabilidade cambial. Todavia, uma opinião pode ser refutada caso haja factos que podem ser usados como prova. Se gostas de conteúdos deste tipo, inscreva-te no canal, ative as notificações. Eu sou Fernando Xing. Fique bem.